Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, é uma alegria enorme a gente chegar na sua casa, né? Com esse som, com imagem, trazendo uma mensagem de amor, de paz, uma mensagem que significa, que envolve, emoldura tudo aquilo que nós queremos neste mundo. Um mundo onde possamos todos alcançarmos cada vez mais uma felicidade responsável, contribuindo conosco próprios, né? Com aqueles que nos cercam e com a sociedade à nossa volta. Esse é o plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, que vai pedindo licença para entrar aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, para que possamos fazer esse estudo gostoso, né, de o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, quem está conosco, inaugurando aqui, pelo menos no horário das 18 horas, né, ela que precisou se ausentar durante um tempo da programação da rádio, especificamente, né? E hoje, quando abriu a câmera aqui, eu a vi do outro lado, né? A gente nunca, eu pelo menos, nunca fico sabendo com antecedência quem é que está conosco, né? E foi uma alegria enorme, a nossa querida Márcia Schundit, é isso? É, quase isso, Márcia Schundit. É difícil mesmo, André. E boa tarde, André, boa tarde, amigos ouvintes. É uma boa tarde, quase noite, e que alegria enorme poder participar do Plantão Evangelho no Lar, que alegria poder chegar também até os ouvintes dessa rádio, dessa TV maravilhosa que implanta tanta solidariedade e fraternidade aos corações. E como eu estava com saudade, me sinto muito honrada, feliz, grata e muito alegre pela oportunidade de estar novamente com vocês, ainda mais nesse programa aí que eu acabei de comentar com você, que é tão importante o Evangelho no Lar, né? Dentro da doutrina espírita, dentro dos corações e das famílias humanas. Gratidão, André. Gratidão a toda nossa, né? Gratidão a você, amigo, amiga, irmão, irmã que está nos acompanhando aqui, né? Nós podemos, essa noite, cearmos o Evangelho de Nosso Senhor, eu, você, a Márcia, né? E uma quantidade enorme de espíritos de amor e de paz, ou pelo menos aqueles que estão precisando também muito de amor e de paz, uma vez que todos nós estamos precisando, né? Nesses tempos desafiadores, tempos tão especiais que nós estamos atravessando, né? Bom, já que a Márcia chegou, já vamos logo dar serviço para ela, não? Ontem eu estava falando... eu adoro! Pronto. Ontem eu estava falando com a Deise, que foi a convidada de ontem, né? Que soldado na porta do quartel quer serviço, né? Então, vamos fazer a prece inicial por nós, querida? Claro, que prazer. Vamos lá, então. Neste momento, nós vamos serenar o nosso coração e nos ligar à presença divina. E só existe um lugar onde nos sentimos plenamente abençoados. Este lugar é na presença de Deus. Estamos agora na presença deste que é pai, mãe e cuida das nossas necessidades. Conhece o nosso coração, a nossa alma, os nossos anseios. Então nós vamos conectados a Deus, sintonizados com estas equipes de benfeitores, de André Luiz, mentalizarmos a figura do nosso Mestre Jesus Cristo, o príncipe da paz, o mestre do amor. Ele nos olha no fundo dos olhos e ele nos diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Esta paz, mais do que um presente, esta paz é uma promessa do Cristo para todos nós. Esta promessa do Cristo se faz uma realidade agora neste programa que iniciamos com tanto carinho, sob a graça de Deus, sob a presença de Jesus, e que os nossos lares também sejam plenamente beneficiados
que possamos nos tornar, como disse Jesus, mansos e pacíficos de coração e aprendendo com ele a humildade e a fé. Que assim seja. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a toda a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, esta oportunidade de estar implantando o Evangelho de Jesus nos lares, nos corações, nas vidas, para que possamos despertar o Cristo de Deus e, através do seu exemplo, vivermos na fraternidade cristã, nos ideais de solidariedade e de amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Me perdoe, viu, André? Não sei se teve alguns barulhos exteriores, a gente tenta manter aí, mas eu acredito que até nos tempos que nós estamos vivendo, né, serenidade total, ausência de barulho, tá? Principalmente quem mora numa cidade como a nossa, é quase que impossível. Então, vale o exercício da concentração, né, e de nos mantermos sintonizados, independente da agitação do mundo exterior. Márcia, você vê como a espiritualidade é, como é aquilo que nós estávamos falando, né? Que a espiritualidade é um pouquinho antes do programa começar, a gente fica ali uns 5 minutinhos antes do programa começar, num papinho gostoso, até para a gente ir entrando em aquecimento com o papo que a gente vai levar contigo, né? E aí nós estávamos falando aqui da importância da espiritualidade, né, nas obras, que é só a gente não atrapalhar, eu sempre digo isso, é só a gente não atrapalhar que as coisas andam, porque a espiritualidade é muito sábia, está sempre muito presente, está sempre muito coordenando as nossas atividades, né? E aí eu estava conversando com a Márcia, tive um dia meio atabalhoado, cheguei aqui correndo para ligar computador, ligar luz, microfone, fiz tudo, esqueci de ligar o notebook na energia, né? Passei para você fazer a prece, acabou a eletricidade, a bateria do notebook. Eu saí correndo para achar a fonte e montar e ligar a fonte para poder voltar. Quando eu voltei, você terminou a prece. Olha só. É isso mesmo, mas como você falou, é só a gente não, né, estarmos sintonizados, tentar não atrapalhar, porque a gente olha o programa com os olhos materiais, mas existe toda uma estrutura espiritual, né, que sabe também da correria da nossa vida, das dificuldades que passamos, mas toda essa estrutura ela organiza e resolve tudo para nós, né? E faz essas coincidências também, né? E a gente sabe que é a mão de Deus atuando aí para que tudo dê certo. Tem uma amiga nossa querida, amiga comum de todos nós, tua, minha, do irmão, da irmã que está nos acompanhando, que nós a chamamos carinhosamente de irmã Eliana, né? Que é a fundadora de uma obra de beneficência, né? De benemerência, chama AMIC, Amigos da Criança, lá na cidade de Campinas. E é uma trabalhadora espírita, e ela tem uma frase que eu acho o máximo, a frase dela. Já falei assim, ó, irmã, já roubei para mim. Jesuscidência. Olha, adorei, eu vou comprar essa palavra aí, porque ela cai muito bem, viu? Excelente. Jesuscidência. E eu tenho certeza que ela nem pode dizer que é dela, porque tudo isso vem muitas vezes pela espiritualidade, né? Ela certamente foi aquela que pegou. Algum espírito deve ter brincado com ela pegou isso aí, trouxe para a gente, mas eu achei super bacana a Jesuscidência. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos começar lá no item 4, que é ressurreição e reencarnação. Então você, por favor, pega o seu evangelho, se não pegou ainda, né? Você pega o seu evangelho, abre lá
no capítulo 4, né? Vai lá no item 4, ressurreição e reencarnação, que você vai poder nos acompanhar muito melhor. Não tem o livro? Não tem problema nenhum, embora é um livro muito acessível de você alcançar, mas você vai na internet, no Google, Evangelho segundo o Espiritismo PDF, pronto, você tem acesso ao livro e pode acompanhar. E você pode participar desse programa 11 24 57 50 11, né? A Margarete está esperando a sua ligação para poder passar para a gente aqui. 11 24 57 50 11. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827. Vou repetir, 11 99643 3827. Né? Além das TVs abertas, TVs fechadas, TV satelital, aplicativo da TV e da rádio. Você também pode acompanhar e deixar seu comentário, sua participação no site da TV. Você entra lá em ao vivo, né? Vai abrir a janelinha do YouTube, você pode deixar seu comentário, ou em facebook.com/TV Mundo Maior. Mas vamos parar de enrolar logo e vamos para o que interessa, que é o estudo do Evangelho. Então vamos lá no capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Não podia ser diferente, né, Márcia? Primeiro porque os médiuns que haviam feito chegar essa mensagem eram médiuns que não tinham essa bagagem intelectual, né, de entender diferente. Então, era preciso vir o Cristo e era preciso vir uma série de avanços da ciência e da filosofia para que nós tivéssemos esse caminho aberto para uma maior compreensão do que é a reencarnação, né? Tudo tem o seu tempo certo, né? Está em Eclesiastes, na Bíblia, determinado por Deus. Então, eu acredito que esse trecho, fiquei muito feliz de poder estar presente, participando, justamente com esse capítulo 4, porque ele vem desnudar e esclarecer a reencarnação. Então, como o capítulo fala, os judeus, eles acreditavam, existia uma noção vaga sobre a ressurreição, né? Mas, o próprio Cristo, ele faz o processo de ressurreição, mas a reencarnação, a lei da reencarnação tão divulgada, né? Porque se a gente for olhar o Evangelho, existem várias partes que abordam a continuidade da vida, que abordam o tema reencarnação. Então, nesse capítulo fica muito claro que existe a possibilidade de um novo nascimento, só que através da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo, como um processo de lapidação, de purificação para a alma, né? Então, eu acho que é fundamental a gente prestar atenção, e aí também acho que você vai continuar, ele fala de Elias, né, que depois reencarna como João Batista. Então, Elias, nessa reencarnação como Elias, ele manda decapitar os sacerdotes de Baal. Então, isso também é um aprendizado para todos nós, porque muitas vezes, até em nome do que é certo, nós tomamos medidas um pouco drásticas, um pouco intempestivas, radicais, e depois ele reencarna como João Batista, né, e acaba também sendo decapitado. Então, olha a lei, ação e reação também, olha a lei que opera na reencarnação, né? Então, todos nós precisamos ficar conscientes. E eu acredito que esse trecho que a gente aborda no culto do Evangelho no Lar é de fundamental importância para que a família, ou cada um, atente para as leis que regem a vida. Então, o que estamos fazendo na presente encarnação? Contraindo débitos, karmas, né? Ou será que estamos conseguindo lapidar as arestas da nossa personalidade e fazendo a reforma íntima tão importante? Não é mesmo, André? Esse é o trabalho de todos nós, é para isso que aqui estamos, né?
e a reencarnação também, ela abre a compreensão da justiça de Deus, né, Márcia? Porque sem a reencarnação fica quase impossível você defender que Deus é justo, né? Porque seria muita sorte, seria como se Deus jogasse dados, alguns nascessem ricos, saudáveis e belos, e outros pobres, adoentados e num padrão de beleza muito fora do padrão de beleza terreno, né? E a reencarnação, com essa roupagem que a ciência e a filosofia, principalmente a ciência e a filosofia hoje espírita, nos traz, ela traz todo o sentido para a justiça de Deus, né? Sim, e eu acredito que antes do Cristo as pessoas não estavam prontas, preparadas, né? Ele próprio falava em parábolas, então eles não estavam prontos para esse tipo de conhecimento, né? A lei de Moisés ainda estava muito ligada a uma repressão de coisas que as pessoas precisavam ter medo, temer, né? Para se comportar de uma maneira reta ou justa ou equilibrada. Então, Jesus traz esse esclarecimento, traz a lei do amor, porque o homem já pôde ser capaz de entender que amor não é posse. E como você falou, como entender a justiça divina em meio a tantas diferenças, em meio a uma criança que nasce com uma deficiência, em meio às anomalias congênitas, né? O que aquela alma fez para, que é o que a maioria das pessoas perguntam, para merecer isso? Ou até diante de todas as situações que a gente vive ainda hoje, né? Após tantos anos, mais de 2000 anos de injustiça, peraí, como entender sem se revoltar? Então, a doutrina dos espíritos e a lei da reencarnação, ela traz esse consolo, ela traz esse esclarecimento e essa luz, porque luz é informação. É tudo aquilo que nos informa a ação correta, e a ação correta é entender que existe uma sabedoria divina, uma justiça divina, e ela é impecável. Nós, homens, ainda, né, temos as nossas falhas, mas a sabedoria divina é impecável, ela é magnânima. Então, eu acho que essa rendição que precisamos ter também para com a justiça de Deus, e a reencarnação, ela justifica isso. Não é mesmo, André? E é interessante, né, Márcia, quando entra a reencarnação para justificar a justiça de Deus, né, há uma mudança de 180 graus na compreensão de um cenário como esse que você descreveu, de uma criança, por exemplo, que nasce com deficiência física, deficiência intelectual, né, e toda sorte de sofrimentos, né, muitas vezes está lá na classe E, na classe D, e você olha aquela situação, você fala, Jesus Cristo, cadê a justiça de Deus se você não leva em consideração a reencarnação? Mas quando você traz a reencarnação e todo o projeto de aprendizado e de amor daquele espírito que está crescendo, aí você não só acredita na justiça de Deus, como você crê firmemente na misericórdia de Deus, né? Porque ali está um ato de misericórdia, né? E fica muito mais fácil também nos tornarmos colaboradores de Deus, né? Ajudantes de Deus para ajudar aquela pessoa. Porque se nós caímos nessa revolta, né? Que injustiça, ou numa rebeldia espiritual, eu acredito que além de enfermarmos, porque a gente percebe que existem muitas doenças que vêm da revolta, da ira, da indignação. Então, com esse tipo de esclarecimento, há um estado de docilidade, né, de aceitação que existe uma vontade, ela tem bases, né, numa justiça muito maior do que a nossa compreensão consegue acessar, mas nos colocamos também para aliviar esse sofrimento, para colaborar com essa alma que está aí muitas vezes fazendo um resgate muito bonito, ou está dentro de uma família sendo um farol guiando essa família para o amor, né? Porque nós percebemos muito essas almas que vêm dentro de um corpo que oferece limitação, ou de um psiquismo que também oferece limitação, enquanto eles levam a família a Deus, né? Eles aproximam a família e isso é muito comum, né? De uma evolução mesmo em termos morais,
e também espirituais. Então, tudo cumpre uma função, tudo cumpre uma função. Sim. Eu conheço casos de crianças, nós chamamos de crianças, já são adultos na idade, mas a maneira como entende o mundo muitas vezes é de 4, 5 anos de idade, né? Mas eu conheço um caso de um garoto, eu chamo de garoto, que há ali, sei lá, no mínimo umas 15 pessoas, né? Ao redor desta criatura em um ato de amor, né? Porque como todos se apaixonaram por esta criatura, todos cercaram essa criatura de amor, então todos se frequentam, todos se gostam, todos há um clima menor, claro que não é família margarina, né? Família é família, perfeita, bonita, sorrindo o tempo inteiro, só no Facebook e no Instagram, né? Mas e olhe lá, hein? E olhe lá, Mas não se trata disso que eu estou falando, se trata desta capacidade de resiliência familiar, né? De que as coisas acontecem, mas as pessoas não deixam que a bola caia, porque estão ali todos em prol daquele espírito, todos muito próximos daquele espírito. Vamos dar uma andadinha aqui no estudo de hoje. Ok. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos, né? Você vê sempre aquela busca, né, do cientista, por que não dizer cientista Allan Kardec, né, em trazer a ciência para referendar aquilo que os espíritos estavam apresentando, né? Essa impossibilidade científica, e que também está de acordo, inclusive, com o Velho Testamento, né, Márcia? Porque lá no Velho Testamento se falava, né? A carne vai ao pó e o espírito vai a Deus. Isso está no Velho Testamento, né? Sim. E dentro do processo da ressurreição, né, como que seria uma nova vida dentro do mesmo corpo, cientificamente é impossível. Jesus, eu acredito que ele fez o processo, né, quando ele se mostra para os discípulos na estrada de Emaús, após a crucificação, né, como uma prova, olha, eu estou aqui, a minha promessa de estar com vocês, de não vos deixar órfãos, aqui eu estou, e ele reparte o pão, e aí eles começam a perceber a presença do Cristo, né, no momento em que eles se encontravam angustiados. Mas esse é um fenômeno isolado, porque o mestre, ele era um espírito puro. Não há possibilidade de nós entrarmos novamente num corpo que já está em deterioração, né, em putrefação. Então, é a reencarnação. Então, nós precisamos estar atentos para essas informações e o quanto crer na reencarnação, né, alivia também o sofrimento das pessoas, né? Como justificar, por exemplo, você estava falando de uma criança, uma alma, a gente atende, conhece crianças que a alma é antiga, você está diante de um espírito sábio, né, maduro, consciente, e existem pessoas que 30, 40 não têm essa maturidade, né? Parece que teve poucas reencarnações ainda na Terra. Então, essa purificação, essa lapidação advém das reencarnações. Acredito que isso é muito... E desmistifica a ressurreição em relação à reencarnação. E essa passagem, né, que você nos trouxe aqui, que é a passagem de Emaús, quando ele não só ceia, né, como ele caminha com aqueles dois discípulos durante algum tempo, e só o dito evangélico nos traz, que só quando ele parte o pão é que os caras reconheceram ele, né? Ou seja, também já estava uma aula de perispírito, né, Márcia?
É, e também acho uma aula também do quanto às vezes nós ficamos na desilusão, né? A desilusão pode nos cegar, não é mesmo? Então eles estavam tristes, desiludidos, porque abatidos, isso conta o Evangelho. E quando nós estamos assim, existem tantas bênçãos na nossa frente, não é mesmo, André, acontecendo? A gente percebe, por exemplo, uma mãe, quando um filho parte, obviamente é uma dor, um sofrimento e vice-versa, mas ela deixa de olhar, por exemplo, para o outro filho, né? Às vezes ela deixa de olhar para coisas maravilhosas que estão ao lado dela, precisando inclusive da sua atenção. Então eu vejo que quando Jesus se mostra para os discípulos, ele também estava dizendo: olha, olhai para cima, né? A providência divina, estava tudo tão certo, sabia que ele teria que passar por aquilo, ele anteviu a crucificação, contou da crucificação para os seus discípulos mais jovens. Então, tudo segue também um plano. Nós temos o livre-arbítrio, mas existe um governo divino que rege todas as coisas e que é sabedoria. Que é sabedoria, que é paz, que é amor, e só isso já devia servir para que nós todos tivéssemos paz em todos os acontecimentos de nossas vidas. É evidente que nós ainda somos pequenos, é muito fácil a gente falar, a gente vem aqui, lê o Evangelho, são palavras maravilhosas, nós discorremos sobre essas palavras, né? Mas muitas vezes na hora do nosso chamamento, né, a realmente nós provarmos, né, por isso nós estamos em provas e expiações, né, nós provarmos as dores de cada dia, é evidente que nem sempre é tão simples, mas esta visão de que a vida não se acaba com a morte, que é a maior boa notícia que o Espiritismo nos traz, fundamentada em uma ciência, uma filosofia que foi codificada por um homem extremamente sábio, extremamente generoso, estudioso, acompanhado de uma mulher gigante, que fez um trabalho extraordinário, né? E de espíritos de uma luz realmente... esta obra ela tem esse poder, né? Esse conjunto que é a obra de Allan Kardec e dos espíritos superiores, ela tem esse poder de nos trazer a verdade, né? E a verdade é a única que liberta, como diz João, né? Eu sempre digo aqui, já disse algumas vezes, Márcia, que eu tenho uma educação católica, né? Eu tive boa parte da infância, era uma miscelânea. Era de segunda a sexta no colégio de freira e no domingo era no terreiro de Umbanda, né? E foi muito legal os dois. Mas assim, estudando ali a primeira comunhão, fiz a primeira comunhão, a primeira vez que eu vi lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que? A verdade é Jesus, a verdade é o Evangelho, está aqui, eu já conheço. Por que eu não estou liberto ainda, né? E aí, lá adiante, já começando ali os estudos espíritas, eu tive condições de chegar num evangelho apócrifo, chamado o Evangelho de Tomé, né? E o Evangelho de Tomé, ele faz uma adição nesse conhecimento da verdade, né? É mais ou menos assim, não nessas palavras, nesse contexto. Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai mexer com você, e a verdade vai fazer você sofrer. E aí você vai se libertar, né? E isso é uma realidade plena, porque esse conhecimento mexe com a gente, nos leva para um sofrimento qualitativo, né? E quantitativo também, porque é o sofrimento de, ok, agora eu sei para onde eu tenho que ir, sei que algumas dores vão se dar nesse caminho aqui, né? Mas é por aqui que eu tenho que ir, é por aqui que eu vou. Então, e essa visão... ela empresta toda uma roupagem, um emoldurado de amor, né, a tudo aquilo que o Cristo nos falava e que nós ainda não estávamos prontos. Olha só que interessante, né, Márcia? Nós estávamos ainda tão infantes que havia um grupo dentro do judaísmo, que são os nossos irmãos saduceus, né, que criam que com a morte tudo se acabava. Como é que pode? Judeu religioso que acreditava na lei de Moisés, mas acreditava que a lei de Moisés era uma lei para funcionar aqui na Terra. Morreu, acabou. Isso é uma grande prova de como nós ainda éramos tão infantes no nosso conhecimento deste mundo extrafísico, né?
Sim, e quando você fala conhecereis a verdade, né? Há uma evolução e tem evoluído muito o conhecimento e a informação nos últimos tempos. Ela tem chegado rápido, mas ela tem que ser assimilada, e a assimilação não é sempre um processo rápido. O conhecereis a verdade, o quanto a doutrina espírita, através da compreensão da lei reencarnacionista, traz uma verdade que liberta, mas que no primeiro momento, por que dói, né? Porque nós estávamos dentro de um processo de ilusão. Há até uma ilusão em relação à injustiça divina, como você falou, né? Há algumas leis que desconhecíamos. Então, você sabe, André, que existe um termo em sânscrito, né, que define ilusão, que chama Maya. Então, Maya, a gente fala os véus de Maya. Quando nós estamos sob a ilusão, nós não enxergamos as coisas como elas são. Então, às vezes vem uma desilusão e a desilusão dói, mas a desilusão às vezes vem em forma de uma informação que muitas vezes a gente não aceita num primeiro momento, que nos traz um constrangimento, uma indignação, mas depois nós conseguimos enxergar a verdade, né? Então, por isso que ela gera, às vezes, uma desestabilização interna, mas ela é importante para nós nos libertarmos. E muitas crenças ainda estão... A gente percebe que dentro de você falou da sua origem católica, né? Eu tive já nasci dentro de uma família espírita, mas a minha avó era evangélica e eu gostava muito da minha avó, então nós frequentávamos, eu cheguei a frequentar a igreja evangélica, foi muito importante para mim, principalmente no tocante à Bíblia, ao Evangelho de Jesus, né? Inclusive, quando nós estávamos aí na rádio, o programa era Amorosidade, era comentar sobre Jesus. E então essa afinidade toda, ela vem de várias, ela surge de várias formas e traz a nossa personalidade como um todo, e me faz hoje estar aqui também falando de Jesus, e nós sabemos que não dá para crescer sem ter ele como a bússola, o farol, o mestre a ser seguido, não é mesmo? Ele é o cara, né? Ele realmente é o cara, tá com tudo e não tá prosa, né? E é o servidor por excelência, né? O espírito de amor e de paz que está aqui servindo, sei lá, algo próximo de 30 bilhões, 7 bilhões de encarnados, outros 23 bilhões, a gente não sabe, de espíritos que estão nesse orbe, e este espírito de amor, né, está aqui há tanto tempo, direcionando o seu saber, a sua capacidade de administrador, de pedagogo, de cientista, enfim, para nos fazer evoluir. Vamos agradecer aqui alguns queridos amigos, irmãos e irmãs nossas aqui que escreveram para nós: Naide Zonelli Antunes, Elza Anacleto, de Mogi das Cruzes, Ricardo Caridade, olha que maravilha, de Porto Alegre, querido irmão, um grande abraço. O Carlos Lima, de Igaraçu, no Pernambuco. Claudina Maria Reis, dizendo: vamos orar para todos. É isso aí. A Léa Mara Carvalho, paz e luz, graças a Deus. A Clarice Bertagnoni nos deixa namastê. A Maria do Socorro bate palminha, né? E quem mais está conosco aqui? A Sônia Santos, a Claudina Maria Reis, né? A Vera Lúcia, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Um grande abraço aos nossos irmãos capixabas. O John Mello, né? O John Mello deixa aqui para a gente: assim seja, estou com muita tosse e dor de cabeça. Peço prece, irmãos, luz para todos, estou na quarentena. Estamos todos, né, meu querido John Mello? Tem uma ótima notícia para você. Daqui a pouco a gente vai fazer uma vibração e você mesmo vai entrar em conexão com os espíritos de amor e de paz e vai buscar exatamente aquele remedinho que você precisa, o remédio espiritual, evidente, né? Nós não podemos prescindir do remédio da medicina terrena aqui, mas esse é o trabalho nosso aqui, é que juntos possamos nos nutrir dessa mensagem de amor e de paz que o Evangelho nos apresenta. E pelo WhatsApp, né, mais um monte de gente boa, amiga e querida, mandou mensagem para nós aqui. A Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte: demos graças ao alto que nos permita essa dádiva do plantão do Evangelho. É a Lúcia Vasconcelos. Obrigado, minha irmã, um grande abraço. Lá de Natal, no Rio Grande do Norte, coisa boa. A Ângela Freitas, de Mundo Novo. Você sabe onde é que fica Mundo Novo, Márcia? Mundo Novo, tá aí. Eu gostaria de saber onde fica, André?
Fica na Bahia, olha que maravilha. A Ângela Freitas é de Mundo Novo, na Bahia. Paz e luz, irmãos, paz e luz a Ângela Freitas e todos os nossos irmãos desse belíssimo estado brasileiro. E lá de Berlândia, que fica um pouquinho depois de Beraba, né? Tem lá. André, em relação à ressurreição, como explicar o caso de Lázaro? Meu nome é Antônio Carlos. Ele está querendo dar aquilo que se fala, como é que é? Spoiler, né? Que se fala... Spoiler. Ele está querendo adiantar as coisas aqui. Vamos lá que a gente chega. A gente chega nisso aí. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho aqui. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias. É o que o nosso irmão estava nos trazendo agora, né? O corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança, e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado, né? Essa é a grande diferença entre o fenômeno que se dá com Lázaro e o fenômeno da reencarnação que Jesus nos traz na figura de Elias / João Batista, né, Márcia? Eu, na verdade, acabei dando um pouco de spoiler já no início da programação, mas eu acho que é importante porque, né, todos nós sabemos, Elias, como ele manda decapitar os sacerdotes, né, e aí acaba novamente, aí reencarna como João Batista e, né, passa por uma morte desse tipo, né, onde ele é decapitado. Eu acredito, assim, André, que no caso de Lázaro, aquele momento onde o Cristo pede para ele sair, né, existem textos bíblicos que diz que ele estava dormindo, outros que ele já tinha morrido. De qualquer maneira, a autoridade moral do Cristo, né, é forte e seria o suficiente para fazê-lo ou acordar ou novamente voltar ao corpo, mesmo passando 3, 4 dias, né? Que 3 dias que ele havia, vamos dizer, desencarnado, ou estava dormindo. Então, eu acredito que precisava haver essa passagem para que todos nós pudéssemos refletir sobre a fé, né? E a importância do Cristo como o nosso exemplo, o nosso modelo, como o grande curador, como você mesmo falou, e como a gente fala, para Deus nada é impossível, para o Cristo nada é impossível. Naquele momento, aquelas pessoas precisavam disso, mas nós sabemos que isso não ocorre, né? O processo de ressuscitação é um processo que ele está na contramão da ciência. Gostaria de saber sua opinião, né, também sobre isso. É interessante, né? Você lembrou muito bem, né? De uma fala do Cristo quando Marta, que era prima de Lázaro, se não me engano, né, vai comunicar. Ele estava distante de onde Lázaro estava, né? E ela vai toda preocupada, né? Pedindo socorro. Já sabia-se da capacidade, entre aspas, milagreira daquele espírito, né? Daquele espírito personificado no amor, e ela vai e narra a morte para ele, e ele tranquilamente, ele antecipa para, não, isso aqui é para a glória do Filho do Homem, né? Ele está dizendo, está tudo aqui no roteiro, minha filha, fica tranquilinha, que o roteiro quem fiz fui eu, né? Eu já sabia ontem à noite que o nosso irmão Lázaro ia entrar num processo de letargia, que é o que acredita-se que tenha se dado, uma letargia ou uma catalepsia. Dentro da doutrina, o fenômeno do magnetismo, até na questão dos passes, da imposição de mãos, o quanto isso realmente é científico, né? Como você falou, ele adiantou ali a ciência em alguns milhares de anos para poder produzir esse efeito, e nós sabemos que o amor é o antídoto para todos os males, para todas as doenças, e principalmente, não é mesmo, André, hoje, o alto amor. Nós vivemos num momento de pandemia, onde as pessoas também se sentem com muito medo, né? Mas o compreender que, às vezes, o amor ele precisa ser hoje o antídoto para o medo.
Nós precisamos confiar nessa sabedoria que nos coloca hoje dentro de um processo único e raro de aprendizado. E eu particularmente acredito até que nós nos preparamos, né? Muitos de nós nos preparamos para nascer nesse momento especial do planeta, com a ideia também de calibrarmos a frequência em altos níveis, falarmos do amor, vivermos o amor, né? E através do entendimento também da reencarnação, nós sabemos que ninguém, né, na verdade, morreu. Há uma passagem, e a vida real é a vida espiritual, né? Aqueles a quem amamos não se distanciaram de nós e não estarão distantes em hipótese alguma. Então, não é somente um consolo para a alma, mas é uma nutrição para que ela se mantenha em amor. É esperança, né? Olha, a nossa querida Ana Maria Soares, ela diz, Lázaro estava em estado de catalepsia, né? A Janete Bento também traz, pergunta, na verdade, se está em estado de catalepsia. Existe uma coisa, a gente não sabe, nós não estávamos lá com ultrassom, né, com equipamentos de eletroencefalograma, com eletrocardiograma, não estávamos lá, mas há um consenso grande entre estudiosos que ou era catalepsia ou era letargia. Qual que é a diferença de uma e de outra, né? Não há morte cerebral nos dois casos, mas no caso da letargia, inclusive há rigidez dos músculos, né? Então, a pessoa fica realmente em um estado muito parecido com a morte, embora não há ainda a morte cerebral. Uma vez que haja morte cerebral, aí é irreversível, né? Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos o nosso tempo, vamos aqui fazer as nossas vibrações. Então, esse é o momento que nós convidamos você, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos, para que todos nós possamos nos conectar no Wi-Fi do Cristo, para que conectados com essa energia de amor, todos possamos receber o alimento, o remédio, o consolo que buscamos. Mas, sobretudo, Senhor, que tenhamos cada vez mais fé na nossa estrada evolutiva, confiança na justiça de nosso Pai, sabedoria para as boas escolhas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, pois nesse instante sabemos que espíritos de amor e de paz vêm ter conosco, nos auxiliam, nos encorajam, ajudam na manutenção psíquica do espaço em que nos encontramos. Se estamos em um ambiente de trabalho, Divino Mestre, que aqui possa haver abundância e prosperidade, mas contigo, Senhor. Se estamos em nosso ambiente residencial, este irmão amoroso nos auxilia para que juntos possamos espalhar amor por todos os cômodos de nossa residência e que este amor possa tocar as fibras mais íntimas daqueles irmãos e irmãs que coabitam conosco, para que o nosso ambiente residencial seja um ambiente de repouso para nossa indumentária física e de aprendizado para todos nós espíritos imortais. Senhor Jesus, nós também te pedimos por um irmão ou por uma irmã que nós sabemos que está passando por um momento de dificuldade. Para Jesus, nós sabemos as dificuldades sempre se tornam impossibilidades de aprendizado e de acolhimento. Então vamos imaginando o médico dos médicos, empresário dos empresários, filósofo dos filósofos, cientistas dos cientistas, cuidando desse irmão,
desta irmã, atendendo suas necessidades, mas, sobretudo, amparando e conduzindo à fé da razão e da crença no amor que todos nós, como filhos do Altíssimo, temos direito. E também pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs da área da saúde, estes bravos combatentes da linha de frente, que travam um bom combate, que possam ombrear sempre, Mestre, contigo, acolhendo, servindo aqueles que procuram as belíssimas funções da área da saúde. E estes irmãos que debruçam-se em atender o seu semelhante. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Pronto, Márcia. Missão cumprida. Olha só que oportunidade abençoada. Agradeço muito, André. Agradeço de coração o convite. E, olha, sempre estou à disposição, viu? Com muito carinho, com muita alegria, estou à disposição. Vai ser sempre um prazer enorme. Com certeza, querida, com certeza. Grande abraço para você que nos acompanhou aqui. Nós esperamos que você tenha uma noite para lá de linda. Um beijo no seu coração e a gente volta amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor. Pronto, missão cumprida. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.